Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma entrevista de 20 minutos com filosofia. Hoje vamos falar sobre o tema os sonhos e as mensagens que nos trazem. O que é sonhar e o que são os sonhos? Como surgem? Qual a importância das mensagens que surgem nos nossos sonhos? Serão estas verdadeiras ou fruto da nossa imaginação? Estas e outras perguntas vão ser abordadas nesta entrevista pela historiadora da arte e fundadora da Nova Acrópole em Portugal, professora Françoise Tercer. Olá professora, seja muito bem-vinda e obrigado por estar connosco mais uma vez. Muito boa tarde. É com muito gosto que mais uma vez, não é, venho aqui a essas entrevistas. E de facto o tema do sonho é um tema muito vasto. Não é? Vou ver se consigo no tempo responder a alguma pergunta. Fantástico, muito bem. Então, começando pela primeira pergunta, o que é sonhar e o que são os sonhos? Sim. O que é sonhar? O sonho não é só aquilo que ocorre quando estamos adormecidos. Também sonhamos acordado. Ou seja, o sonho faz parte da vida e ele consegue expressar todo o potencial que o ser humano tem, desde aquilo que pode ainda estar no futuro, mas de qualquer forma o sonho é uma porta aberta para outras dimensões da nossa realidade. O sonho é também uma das dimensões do ser humano, ou seja, de mesmo que na natureza existe o dia e a noite, no ser humano existe uma dimensão visível e uma dimensão invisível. Podemos dizer que temos um eu diurno e um eu noturno. O nosso eu diurno será um pouco, podemos caracterizar por o nosso eu solar, aquele que desperta durante o dia e consegue, através da sua mente, ativar todos os processos de conhecimento. E ela, com certeza, está também configurada a determinadas limitações, seja elas espaciais, seja elas culturais, sociais, e também terá a ver com aquilo que constitui a sua própria capacidade de encarar a realidade do mundo, ou seja, através das suas tomadas de consciência. Esse é o nosso eu diurno. E depois, esse outro lado, o nosso lado invisível, o nosso eu noturno, que não é diferente, é o mesmo, simplesmente é o outro lado da moeda. Vamos virar e agora vamos ver esse lado noturno que assume uma outra função, uma função muito importante, que é, podemos traduzir isso um pouco como uma forma de digestão. E ele vai digerir tudo aquilo que durante o dia marcou o nosso dia, enquanto acontecimento, enquanto fragmento de pequenos tomadas de consciência, de acesso a determinado conhecimento. E ele vai digerir isso tudo, aceitando alguns elementos e rejeitando outros. Eu diria que trabalha um pouco como um estômago psíquico, que do ponto de vista da psicanálise afirma-se que é extremamente importante esse processo de assimilação de tudo aquilo que constitui os processos de consciência que nós chamamos de vigília, enquanto estamos despertos. E porquê isso? Porque, na verdade, estamos também um pouco como confinados. Esta palavra é muito atual e eu vou utilizar até mesmo ainda a etimologia da palavra. Confinado significa estar limitada dentro do nosso espaço. Há um limite. E, de facto, o eu diurno, ou seja, quando estamos vigilantes, quando estamos despertos, está limitada na sua própria capacidade de ter acesso à realidade. E
este fator faz que ele não consiga ir mais além que aquilo que o seu presente consegue alcançar em termos, não é, de possibilidade de conhecer-se melhor, conhecer melhor o mundo, conhecer melhor tudo aquilo que está à sua volta. O eu noturno, por sinal, e eu vou utilizar uma imagem porque eu penso que pode ajudar, sendo assim muito resumido. Imaginamos alguém, um comandante de um barco, que durante o dia é aquele eu diurno, conduz um barco, vai navegar, tenha um lugar onde sabe que deve chegar, que é o seu propósito para a sua atividade destes dias, tem o seu diário de bordo, conhece a máquina, trabalha com todos os instrumentos que tem à sua disposição e vai navegando. Simplesmente chega o fim do dia, surge o cansaço e este outro lado, que é o eu noturno, vai assumir o comando do barco. Já não é o comandante, o timoneiro, mas é sim este outra face do próprio eu. E o que é que ele vai fazer? Pois ele vai, no fundo, poder penetrar em dimensão que se calhar o eu diurno, o eu solar, não teria acesso. Conhecer os confins dos barcos, aquilo que não está visível durante os dias. E é o mesmo que dizer que a noite abre-nos muitos horizontes. Enquanto que a luz do dia acaba por nos limitar a ver aquilo que está à nossa volta, a luz diurna, chamaremos lunares, permite-nos ter acesso a outras bandas, desde uma visão de um céu noturno, com as estrelas, com outras dimensões de infinito, como também poder mergulhar no fundo dos oceanos e ver aquilo que está oculto aos olhos físicas. Eu diria que este outro eu tem acesso a um universo praticamente infinito e que lhe permite descobrir as outras dimensões da própria realidade. E de uma forma muito resumida, os sonhos são realmente uma porta de acesso para esse grande armazém de conhecimento que ainda nos aguarda num tempo que nós chamaremos o futuro. Mas é bom dizer que se não houvesse sonho, o mundo não teria avançado na descoberta de outros horizontes, outras dimensões da nossa realidade. É muito importante dizer isso e de facto, até há pouco tempo não daríamos tanta importância a esse domínio do sonho, o considerando mais como uma espécie, não é, de dimensão de recalcamento. Isso muito na perspectiva que Freud, o grande psicanalista, utilizava para associar o sonho como uma espécie de dimensão onde seria reciclado todos os nossos medos, os nossos traumas e, enfim, a visão ficou um pouco aquém daquilo que é o potencial do sonho. Felizmente, Jung, que foi discípulo também de Freud, abriu porta para outras dimensões, que ele chamou o inconsciente coletivo, e revelou através dela um mundo estrelado. Muito bem. Professora Françoise, então, como surgem os nossos sonhos? Como surgem os sonhos? Os sonhos surgem como uma continuação da nossa atividade psíquica. Entendemos o psiquismo como aquilo que nos liga não só à nossa dimensão mental, a capacidade de pensar, como também aquilo que sentimos através das nossas emoções e aquilo que também captamos através dos nossos sentidos. Então, os sonhos surgem como uma extensão de um conjunto de experiências, não só tátiles, sensoriais, psicológicas
e mesmo racionais, que vão ser libertados durante esse processo noturno, onde o cérebro está desprogramado, se assim podemos dizer, para uma conexão direta com o corpo. E ela abre as portas para outros tipos de ligação. É um pouco como as informações que podemos captar através do rádio, sob o comprimento de onda, e vão, de facto, esses sonhos poder expressar de uma forma mais liberta aquilo que por vezes não conseguimos expressar durante o dia. Porquê? Porque estamos confinados, através desse termo, a uma identidade em que nos cola a pele e que utilizamos para, enfim, ser reconhecida, aceita na sociedade. Mas há muitas coisas que ficam cá, hein? E que não ousamos mostrar. E eu direi que os sonhos têm essa propensão a revelar muito daquilo que ocultamos, que não ousamos mostrar. Tem essas ousadias. Os sonhos utilizo, é um pouco como um cineasta, vai criar um filme, neste filme tanto é o realizador como o ator. Tanto pode ser aquele que também vai criar, não é, essa sequência de imagens, já que os sonhos, portanto dizer, utilizam muito a linguagem simbólica das imagens, e vai criar um enredo onde vão aparecer muitíssima coisa. Algumas mais ou menos inteligíveis e coerentes, outras vezes nem por isso. No entanto, é notável dizer que esse realizador não tem medo de mostrar tudo sem véu. Ou seja, revela e o bom e o mau, que eventualmente nós não conseguimos por vezes reconhecer, aceitar ou identificar. Então, poder ter acesso a este mundo é realmente um caminho de autoconhecimento. A filosofia budista traduzia muito bem em 3 palavras, dizia que o corpo ele é o espelho, o sono ele é a obscuridade e a mente ele é a luz, que permite ativar toda essa encenação que continua a ser uma mostra daquilo que é a nossa vida. Qual a importância das mensagens que surgem nos nossos sonhos? Todas elas, julgo eu, são importantes. Há 3 categorias básicas. Podemos dizer que há sonhos digestivos, que mostra nada mais que uma recapitulação da nossa atividade, por vezes um pouco caótica do dia, que não tem grande significado. Há chamados sonhos compensatória, que essa produz uma espécie de regeneração psíquica, permitindo que a própria consciência consegue se ver sobre um outro prisma. São extremamente importantes, esse sonho assinala-nos determinado aspecto da nossa personalidade, eu repito, não visível, ou seja, que se mantém mais escondido. E depois há os grandes sonhos, que associa, são chamados sonhos de transmutação, que nem toda a gente tem acesso, porque requer que a mente esteja perfeitamente preparada para subir. É um pouco como um balão. Tem que haver muito oxigênio, não só no cérebro, mas também na nossa capacidade de ter uma mente clara para que o balão sobe. Caso contrário, se tiver muito chumbo, muitas impurezas, pois o sonho fica mais para baixo, não é? Fica concentrada naquilo que é mais banal. Todos eles são importantes assim. Os grandes sonhos, aqueles que nos falam de transmutação, são sonhos que Jung, por exemplo, associava à alquimia
e que permitia trazer-nos mensagem desde este universo partilhado, porque também, da mesma forma que no nosso planeta partilhamos o nosso mundo de ideias, de conceitos, existe uma outra dimensão psíquica, onde todas as grandes ideias são partilhadas, que ela é chamada a alma do mundo, uma espécie de psique coletiva que ele chamava o inconsciente coletivo, onde estão os grandes sonhos que moveram a humanidade e que permitem ao homem de chegar além daquilo que são as suas próprias limitações. Serão estas mensagens verdadeiras ou fruto da nossa imaginação? Penso que todos os sonhos tragam uma verdade. Não será a verdade absoluta, mas alguma verdade. E entre a imaginação e a fantasia, aqui estão dois mundos. Enquanto que a fantasia é muito condicionada por aquilo que são as limitações da psique, enquanto a sua capacidade de se conhecer. É cercada de fantasmas, toda a própria fantasia vem do grego fantasmatikon, que significa fantasma, são ilusão, estão desconectadas daquilo que pode ser objetivado, concretizado. É uma espécie de projeção idílica e fantasista. A imaginação não traga grandes imagens, grandes possibilidades de nos conectar com a própria luz da verdade. E para chegar lá é preciso fazer um trabalho interior. Eu diria que é preciso também preparar-nos para despertar. Podemos viver esse sonho de imaginação acordado. E a mensagem que eu quero transmitir é isso. Se há muitas pessoas que sonham a vidas, mas eu penso que nós temos que dar vida aos sonhos. E o propósito realmente da nossa vida é de nos expandir fora dessa confinação que nos detenha por alguns momentos e que nos pode levar muito mais além que aquilo que nós julgamos. E quero finalizar, o tempo está a marcar, com um pensamento genial de Carl Jung. Ele dizia: eu não sou aquilo que me foi transmitido, eu sou aquilo que eu escolhia. E eu penso que a vida é isso. Vamos ter que fazer a escolha certa entre viver os sonhos como ilusão e fantasia, ou verdadeiramente poderes fazer que a nossa vida seja um sonho pleno e realizado. Obrigado, professora Françoise. Nada. Esta foi mais uma entrevista de 20 minutos com filosofia. Na próxima semana teremos o professor José Ramos com a temática: que segredos encerram as pirâmides? Obrigado.